Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estou aqui com o canal Isamar Poemas e nesta oportunidade eu quero estar trazendo até vocês a história de um homem, uma história que se encontra registrada no livro bíblico, no livro dos Juízes, em seu capítulo 11. Por que estou trazendo esta história? Porque vemos e ouvimos pessoas dizerem hoje em dia: a minha educação depende da sua. Se você for educado comigo, serei com você. Se você não for educado comigo, se você não for gentil, eu também não serei com você. Ouvimos muitas pessoas dizerem isso, que a educação dela depende dos outros. E eu não sei qual é a opinião da ciência, da psicologia. Eu quero dizer que eu não tenho conhecimento que a ciência afirma isto. Eu só sei que, biblicamente, não é desse jeito. O ambiente onde eu vivo não muda, ou não forja, não constrói a minha personalidade, o meu caráter, a minha índole. Eu quero mostrar isto mostrando a história de Jefitá. Embora tenha vários outros grandes homens que provam isto é o contrário. Lá em Juízes 11 diz assim: era então Jefité, ou Jefitá, ou Gileadita, varão valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Quem era Gileade? Gileade era um homem da tribo de Manassés, que morava na região de Gileade. E o Gileade, ele costumava ir em suas andanças se envolver com outras mulheres, em relações extraconjugais, ou seja, o linguajar de hoje, ele pulava a cerca, dava seus pulos aí por fora. E numa destas suas aventuras, uma prostituta engravidou dele. Ou seja, quando a Bíblia diz prostituta, é porque esta mulher vivia da venda do seu corpo. A prostituta é aquela que vive da venda do corpo. Mas nós não vamos tratar de gangue nem de prostitutas, vamos falar de um pensamento que é errado, que não procede. Então, quando o menino nasceu, a prostituta engravidou. Depois que o menino nasceu, a Bíblia deixa uma avenida ampla para entendermos que Gileade levou Jefitá a morar com ele, a morar com a esposa legítima. No versículo 3 diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram Jefité. E lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então, mais ou menos assim. O menino cresceu, quando estava já um rapazote, os seus irmãos, os seus outros irmãos, filhos legítimos de Gileade, de sua esposa, encostaram o cara no muro e falaram: olha, aqui não, cara. Aqui não. Pega seus panos e rapa fora, meu. Que você não vai herdar aqui não. Você não vai participar da herança de nosso pai. Tu é filho de outra mulher.
E aqui a Bíblia, ela diz que eles afirmaram que era porque ele era filho de outra mulher. Mas nós podemos imaginar o papo que rolou lá entre eles, né? Tu é filho de prostituta, tu é filho de mulher vagabunda, tu és filho de mulher da vida, tu é um bastardo, ou coisa desse tipo. E o Jefté deixou a casa de papai e, como dizem, picou a mula, rapou fora. E saiu aí pelo mundo e chegou em uma cidadinha chamada Tobi. Lá em Tobi, o Jefté passou a residir. Não tem também uma explicação de como foi a vida dele assim que chegou, onde foi morar, com quem foi morar. Apenas diz que homens levianos se ajuntaram a ele e passaram a sair com ele, e passaram a andar com ele, a viverem com ele. Ou seja, passaram a ser amigos. E tudo nos leva a crer que ali cresceu, formou um grande grupo com Jefté. E ele passou a ser conhecido e passou a ser respeitado. Mas a Bíblia diz que eram homens levianos, eram pessoas de toda índole, eram pessoas de todas as classes, né? Eram pessoas, podemos imaginar, ladrões, bêbados, bandidos, essa classe juntou-se a ele, eram homens levianos. O importante aqui, o que eu quero dizer com isso? Jefté não se deixou ser influenciado por estes homens, mas estes homens foram influenciados por Jefté. Porque a Bíblia não nega a veracidade dos fatos, a verdade. A Bíblia, ela expõe, ela conta a verdade, seja para o bem ou não das pessoas, dos seus personagens. Ela sempre traz a vida real, o que realmente aconteceu. Ela não esconde. E ela não diz que Jefté tornou-se um leviano. Ela diz que homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele, e andavam com eles, e iam por onde ele ia. Não era ele que seguia os homens levianos. Os homens levianos seguiam a Jefté. E aí tudo nos leva a crer que ele tinha controle total da situação. Porque senão logo seria perseguido, logo seria bandido, logo seria ignorado como um homem de bem. E tudo nos leva a crer que formou-se um grande grupo em torno de Jefté, sob o comando de Jefté, um cara com poder de liderança. E passou-se algum tempo, os amonitas vieram pelejar contra Israel e estavam ameaçando, invadir ali as terras de Manassés e o monte de Gileade, as terras de Gileade, daquele povo do monte de Gileade, justamente onde moravam, ali onde estavam morando ainda os irmãos de Jefté. E eles vão lá chamar Jefté para ir lutar para eles. Eles tinham conhecimento de que Jefté tinha um grupo, de que Jefté comandava homens, homens perigosos. E eles foram chamar a Jefté. Jefté disse: olha, vocês me expulsaram da casa de meu pai, e agora vocês querem que eu vá livrar vocês, agora que o laço apertou, que a boca esquentou, que a chapa esquentou, vocês querem que eu vá livrá-los? E eles falaram então: não, Jefté, deixe para lá essas questões antigas, isso foi coisa do passado, esse tipo de conversa. Vem conosco, seja o nosso líder. E Jefté concordou em ir. E eu quero continuar dizendo com isto.
ele comandava um bando, né, de pessoas levianas, de pessoas de má índole, de má caráter, mas ele tinha ali pulso forte e governava aquele povo. Então o Jefitá foi com eles, e aí o Jefitá vai e envia mensageiros ao rei de Amon. Era um cara que gostava de conversar, era um cara que gostava de dialogar antes, né, de parlamentar, de tentar um conselho de paz, um meio de resolver as coisas na paz. E ele envia mensageiro ao rei de Amon e manda perguntar, né, o que há entre eu e você? Porque vocês vêm a mim pelejar contra a minha terra, vocês querem invadir a minha terra. E agora o rei dos Amonitas, do povo de Amon, disse que quando Israel saiu do Egito, ele tomou a terra dele e que chegou e invadiu, que não sei o quê. E o Jefitá começa então a mostrar que não foi desse jeito, que Israel pediu passagem, eles não permitiram, que Israel então seguiu por outro lado e circundou aquela terra para tentar passar. E aí os amonitas cercaram ele e vieram. E aí o Jefitá diz assim, olha, o teu Deus é o Quemós, o Deus Quemós. E se Quemós, teu Deus, te der alguma terra, você não vai tomar para si? Você não vai aceitar? Pois foi assim, nosso Deus nos deu essa terra, nos mandou entrar e possuir essa terra, e nós tomamos essa terra. Nós possuímos essa terra, nós tomamos posse dessa terra. E agora ele fala que só está naquela terra porque foi Deus quem deu aquela terra para o povo de Israel. Então, ele tinha tudo para ser um bandidão, para ser um cara perdidão, para ser um mau caráter, para ser um mau elemento, para ser um doido. Mas não é o ambiente, porque nasceu de uma prostituta. A Bíblia não fala onde essa prostituta morava, se morava em um local em algum prostíbulo, quanto tempo a criança ficou naquele lugar com a mãe. Depois foi para a casa dos irmãos, né? Foi morar com os irmãos paternos. Nós podemos ver que tudo indica que ele sofria muito, o que chamamos hoje de bullying. Ele sofria com os irmãos, porque os caras não gostavam dele, porque ele era como que um estranho. Isso não forjou o caráter dele, não forjou a personalidade dele. Ele continuou sendo um camarada idôneo. Nasceu num ambiente desagradável, viveu num ambiente desagradável, saiu da casa dos pais, foi viver no meio de bandidos, ou seja, bandidos juntou-se com ele, gente leviana, gente que não queria, mas ele não mudou a sua personalidade. Ele tinha uma idoneidade perfeita, um caráter perfeito. E nós não vamos até o fim da história desse homem que venceu os amonitas, venceu os exércitos de Amon. A tribo de Efraim veio guerrear contra ele também, os seus irmãos, com inveja, porque ele foi lutar, ele lutou e venceu. Eles queriam ter ido à luta também, queriam glória, queriam poder. E Jefitá então lutou contra eles também e venceu os efraimitas, impôs uma dura derrota sobre os efraimitas, povo de Efraim. E tem mais alguns detalhes desta história, mas nós não viemos contar a sua história no seu conteúdo bíblico. Nós viemos dizer que não é praxe o meio em que vivemos forjar o nosso caráter, a nossa personalidade. Digo isto também porque o próprio profeta Samuel,
nasceu, assim que foi desmamado, foi viver no templo com Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Eram 2 caras mau caráter, Ofni e Finéias. Deus os puniu com morte. Até o próprio pai morreu também por passar pano molhado, por fazer vistas grossas para com os filhos, por não repreender severamente os filhos. Samuel cresceu naquele ambiente, vendo Ofni e Finéias praticarem coisas terríveis. Ele não se deixou ser conduzido, não andou segundo o conselho dos ímpios, eu costumo dizer. Não se assentou ali na roda dos escarnecedores, não se deteve em caminho de pecadores nenhum. Então, esses 2 homens nos provam que não é porque eu vivo em meio a um povo desleal que eu vou ser desleal. Então, eu quero deixar com vocês esta reflexão. E querem conhecer a história de Jefitá no seu conteúdo total? Vão lá na Bíblia, no livro dos Juízes, Juízes 11. Vocês começam a ver a história de Jefitá. O caráter deste homem nascido em um ambiente não muito confortável, vivendo em um ambiente não muito acolhedor, e depois de jovem, transferindo-se para um outro local também, sem a presença do pai ou da mãe, vivendo entre homens dissolutos, vivendo entre homens de índole má, entre homens levianos, mas não se deixou corromper. Que vocês sejam abençoados com esta reflexão, com o conhecimento que as Sagradas Escrituras nos passam. Fiquem todos com Deus, sejam todos ricamente abençoados. E até o próximo vídeo, querendo Deus.